Augusto invade a sala e se surpreende ao flagrar Beatriz, ensinando matemática aos filhos no quadro negro. O empresário viúvo sente sua autoridade desafiada pela empregada que ousou virar professora. A confrontação que segue revelará uma verdade devastadora. Augusto deu 3 passos decididos para dentro da sala, o som dos sapatos de couro ecoando no piso de madeira como martelos batendo em sua consciência. Sua respiração estava controlada, mas o peito subia e descia com uma intensidade que revelava a tempestade interior que ele tentava conter. O ar da sala parecia denso, carregado de uma tensão elétrica que fazia cada segundo se arrastar como uma eternidade. Beatriz permaneceu imóvel ao lado do quadro negro, o giz ainda suspenso no ar, entre os dedos delicados, como se o tempo tivesse congelado no exato momento em que ela percebeu sua presença. Os olhos castanhos dela encontraram os dele com uma firmeza que nenhuma funcionária jamais ousara demonstrar. E Augusto sentiu algo se mexer no fundo do peito, uma mistura estranha de irritação e admiração relutante. Eu fiz uma pergunta clara, Beatriz, e espero uma resposta igualmente clara, disse ele, a voz saindo mais baixa do que pretendia, mas carregada de uma autoridade que havia construído ao longo de anos, comandando salas de reunião e fechando contratos milionários. Mateus e Laura permaneciam sentados como estátuas, os olhos alternando entre o pai e a empregada, sentindo o peso do momento sem compreender completamente sua magnitude. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram horas, quebrado apenas pelo som distante do trânsito na rua e o tic-tac do relógio antigo no aparador. Beatriz colocou o giz na beirada do quadro com um movimento deliberado e limpou as pontas dos dedos no avental branco, cada gesto calculado e digno. Quando finalmente falou, sua voz saiu serena, mas havia uma corrente subterrânea de determinação que fez Augusto se endireitar involuntariamente. O senhor perguntou quem me autorizou a ensinar seus filhos, senhor Augusto. A resposta é que ninguém me autorizou. Eu me autorizei. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar como uma confissão corajosa. Quando o Mateus chegou em casa, na segunda-feira passada, com os olhos vermelhos de tanto chorar, porque não conseguia entender frações, quando a Laura me perguntou se ela era burra, porque a professora disse que ela estava atrasada em matemática, eu não consegui ficar de braços cruzados. O impacto daquelas palavras atingiu Augusto como um soco no estômago. Ele não sabia de nada disso. Não sabia que Mateus havia chorado. Não sabia que Laura se sentia inadequada na escola. A culpa começou a se formar em seu peito como uma pedra pesada, mas ele a empurrou para baixo, agarrando-se à raiva como um escudo protetor. Isso não lhe dá o direito de tomar decisões sobre a educação dos meus filhos, rebateu, dando mais um passo em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal. Você foi contratada para limpar, cozinhar e manter esta casa em ordem. Ponto final. Beatriz não recuou nem 1 centímetro, mantendo o queixo erguido com uma dignidade que desarmou Augusto momentaneamente. E o senhor foi contratado pela vida para ser pai deles, ela disse, e a simplicidade brutal da observação cortou o ar como uma lâmina afiada. Mas quando foi a última vez que o senhor realmente conversou com eles? Quando foi a última vez que perguntou como foi o dia na escola? Se eles têm amigos, se estão felizes? Cada pergunta era uma estocada certeira, atingindo pontos que Augusto mantinha cuidadosamente enterrados sob pilhas de trabalho e responsabilidades financeiras. Mateus se mexeu na cadeira, o lápis tremendo em sua mão pequena. Pai, eu tentei te contar sobre as frações na semana passada, mas você disse que estava ocupado e que conversaríamos depois. A voz do menino saiu baixinha, quase um sussurro, mas ecoou na sala como um grito de acusação. Laura assentiu vigorosamente, os cachos loiros balançando. E eu tentei mostrar meu desenho da família, mas você estava no telefone.
As palavras das crianças se cravaram no coração de Augusto como farpas envenenadas, cada uma carregando o peso de oportunidades perdidas e momentos desperdiçados. Augusto sentiu o mundo balançar sob seus pés. Quando havia se tornado esse homem? Quando havia deixado de ser um pai para se tornar apenas um provedor distante? A imagem da esposa falecida, Camila, passou por sua mente como um fantasma acusador. Ela sempre dizia que ele se escondia atrás do trabalho quando as coisas ficavam difíceis emocionalmente. Depois da morte dela, o trabalho havia se tornado seu refúgio, seu esconderijo, sua desculpa para não enfrentar a dor de olhar para os filhos e ver o reflexo da mulher que havia perdido. Vocês não entendem a pressão que eu tenho, disse Augusto, mas até para seus próprios ouvidos, a defesa soou fraca e desesperada. Eu trabalho 16 horas por dia para manter esta vida, esta casa, para pagar os melhores professores, as melhores escolas. Tudo o que eu faço é por vocês. Beatriz balançou a cabeça lentamente, uma expressão de tristeza genuína passando por seu rosto. Senhor Augusto, com todo respeito, as crianças não precisam da melhor casa ou dos melhores professores. Elas precisam do melhor pai. E o melhor pai é aquele que está presente, que escuta, que se importa com os pequenos dramas e as pequenas vitórias do dia a dia. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Augusto olhou para os filhos. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez em meses. Viu a expectativa nos olhos de Mateus, a esperança cautelosa no rosto de Laura. Viu duas crianças que estavam crescendo sem ele, que estavam aprendendo a viver sem sua presença, sem sua atenção, sem seu amor ativo. A realização foi devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Você está demitida, disse Augusto, mas as palavras saíram fracas, sem convicção, como se ele estivesse tentando se convencer de que ainda tinha controle sobre a situação. Laura soltou um gemido baixo que se transformou em soluços. Mateus fechou o caderno com força, o som ecoando como uma porta batendo. Beatriz assentiu uma vez, com a mesma dignidade que havia mantido durante toda a conversa. Se essa é a decisão do Senhor, eu respeito, disse ela, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos que fez Augusto se sentir como o pior tipo de vilão. Beatriz se abaixou para pegar alguns papéis que havia deixado na mesa. E Augusto notou como as crianças a seguiam com os olhos, como se quisessem memorizar cada movimento dela. Mas posso fazer uma pergunta antes de ir? Ela disse, se endireitando lentamente. Augusto cruzou os braços, tentando manter uma postura autoritária que já não sentia mais. Pode. O senhor sabe qual é a cor favorita da Laura? Perguntou Beatriz, e a simplicidade da questão foi como um tiro certeiro no coração de Augusto. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Não sabia, não fazia a menor ideia. E o sonho do Mateus quando crescer? Continuou Beatriz, implacável em sua gentileza. O que ele quer ser? Qual é o medo que não o deixa dormir à noite? Cada pergunta era uma revelação dolorosa de sua própria ignorância sobre a vida interior dos filhos. Augusto sentiu as pernas bambas, como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Pare, sussurrou, mas Beatriz continuou, sua voz se tornando mais suave, quase maternal. Roxo, disse ela, olhando para Laura. A cor favorita dela é roxo, como as violetas que a mãe dela plantou no jardim antes de morrer. E o Mateus quer ser engenheiro robótico, não porque gosta de matemática, mas porque quer construir um robô que possa proteger as pessoas que ele ama. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Augusto, mas ele as empurrou para baixo com força. Como você sabe disso? Perguntou a voz rouca. Porque eu escuto, Beatriz respondeu simplesmente. Porque quando eles falam, eu paro o que estou fazendo e presto atenção. Porque quando eles choram, eu pergunto por quê. Porque quando eles riem, eu rio junto.
Ela pegou sua bolsa simples que estava no sofá e caminhou em direção à porta. Cuide deles, Sr. Augusto. Por favor, cuide deles de verdade. Quando Beatriz saiu da sala, o silêncio que ficou para trás era ensurdecedor. Augusto ficou parado no meio da sala, olhando para o quadro negro ainda coberto com as equações dela. A letra era elegante, precisa, cheia de pequenos detalhes que tornavam o aprendizado mais atraente. Havia corações pequenos desenhados nos cantos, estrelas ao redor dos números mais importantes, um cuidado estético que revelava amor pelo que fazia. Mateus foi o primeiro a falar, a voz saindo pequena e quebrada. Pai, você vai mesmo mandar a Beatriz embora? Augusto olhou para o filho e viu pela primeira vez em muito tempo não apenas uma criança que precisava ser sustentada, mas um menino que precisava ser amado, compreendido, valorizado. Eu não sei, admitiu Augusto, e a honestidade daquelas palavras o surpreendeu. Laura correu até ele e abraçou suas pernas com força desesperada. Por favor, não manda ela embora, papai. Ela é a única que entende a gente. O abraço da filha foi como um raio de luz atravessando as nuvens escuras que cobriam seu coração há meses. Augusto se abaixou e pegou Laura no colo, sentindo o peso pequeno e precioso dela contra seu peito. Me desculpem, sussurrou, a voz embargada. Me desculpem por não ter sido o pai que vocês merecem. Mateus se aproximou hesitante e Augusto estendeu o braço livre, puxando o menino para o abraço. Os três ficaram assim por longos minutos, segurando uns aos outros no meio da sala de estar, que havia se tornado um campo de batalha emocional. Quando finalmente se separaram, Augusto limpou as lágrimas do rosto das crianças com os polegares. Vamos buscar a Beatriz, disse ele, e os olhos dos gêmeos se iluminaram como estrelas. Vamos pedir desculpas e vamos fazer as coisas direito desta vez. Eles encontraram Beatriz no quartinho de empregada no 3º andar, fazendo sua mala pequena com movimentos lentos e cuidadosos. Ela havia trocado o uniforme por uma calça jeans simples e uma blusa branca, e com o cabelo solto caindo sobre os ombros, parecia mais jovem, mais vulnerável. Quando ouviu os passos na escada, ela se virou, os olhos vermelhos de chorar. Senhor Augusto, as crianças deveriam estar aqui em cima. Nós viemos te pedir para ficar, disse Augusto, e havia uma humildade genuína em sua voz que fez Beatriz piscar, confusa. Eu estava errado, continuou Augusto, dando um passo para dentro do quarto pequeno mas arrumado. Sobre tudo, sobre você, sobre meu papel como pai, sobre o que realmente importa. Ele olhou ao redor do quarto, vendo pela primeira vez como ela vivia. Era simples, mas aconchegante. Havia livros empilhados na mesinha de cabeceira, livros de matemática, pedagogia, psicologia infantil. Havia fotos das crianças coladas na parede, desenhos que elas haviam feito para ela. Era claro que aquele não era apenas um emprego para Beatriz. Era uma vocação, uma paixão. Por que você parou a faculdade? Perguntou Augusto, genuinamente curioso pela primeira vez. Beatriz hesitou, depois sentou na beirada da cama, as mãos entrelaçadas no colo. Minha mãe ficou doente, câncer. O tratamento era caro e o plano de saúde não cobria tudo. Eu precisava trabalhar para ajudar com os custos. Sua voz ficou mais baixa, carregada de dor antiga. Quando ela morreu, eu fiquei com as dívidas. Trabalhar em casas de família paga melhor e mais rápido do que tentar voltar para a universidade e começar do zero. A história atingiu Augusto com força. Ele conhecia a dor de perder alguém querido, a sensação de impotência diante da doença. Sinto muito, disse ele, e pela primeira vez em muito tempo as palavras saíram carregadas de compaixão genuína. Eu também perdi alguém importante. Minha esposa, a mãe deles. Foi um acidente de carro há 2 anos. Beatriz assentiu,
os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu sei, Senhor. É por isso que eu entendo a dor desta casa. É por isso que eu tento trazer um pouco de luz para ela. O momento de conexão entre eles foi intenso, carregado de uma compreensão mútua que ia além das palavras. Augusto sentiu algo se mexer em seu peito, algo que havia estado adormecido há muito tempo. Beatriz, eu quero fazer uma proposta, disse ele, a voz ficando mais firme. Quero que você fique, não como empregada, mas como tutora das crianças, como parte da família. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Senhor Augusto, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, ele insistiu. É reconhecimento. Você é mais qualificada para educar meus filhos do que qualquer professor particular que eu contratei. E eles confiam em você de uma forma que nunca confiaram em mim. Laura puxou a saia de Beatriz. Por favor, fica com a gente. A gente promete ser boazinha. Mateus assentiu vigorosamente. E eu prometo fazer todas as lições sem reclamar. Beatriz olhou para as crianças, depois para Augusto, uma batalha interna claramente acontecendo em seus olhos. E o senhor? O senhor vai estar mais presente? A pergunta foi direta, sem rodeios. Augusto respirou fundo. Vou tentar. Não vai ser perfeito e eu provavelmente vou errar várias vezes. Mas prometo que vou tentar. Beatriz estudou o rosto dele por longos segundos, procurando sinais de sinceridade. Finalmente assentiu. Está bem, mas com uma condição. Qual? Perguntou Augusto. Jantamos juntos todas as noites, os 4, como uma família de verdade. A proposta pegou Augusto de surpresa, mas ele assentiu. Combinado. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, a mesa de jantar principal da casa foi posta para 4 pessoas. Beatriz havia preparado o prato favorito das crianças, lasanha com salada, e a conversa fluiu de uma forma que Augusto não experimentava há muito tempo. Ele fez perguntas sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos e medos das crianças. E pela primeira vez, realmente escutou as respostas. Durante o jantar, Augusto observou Beatriz interagir com Mateus e Laura. Ela cortava a comida de Laura sem que a menina precisasse pedir, lembrava Mateus de usar o guardanapo, fazia perguntas que demonstravam interesse genuíno pelas pequenas aventuras do dia. Era natural, maternal, carinhosa, e pela primeira vez, Augusto permitiu-se realmente vê-la não como a empregada, mas como uma mulher. Uma mulher inteligente, dedicada, bonita. Uma mulher que havia salvado sua família quando ele não conseguia salvá-la sozinho. Depois do jantar, quando as crianças subiram para fazer a lição de casa, Augusto e Beatriz ficaram sozinhos na sala de jantar, tirando a mesa juntos. O silêncio entre eles era diferente agora, carregado de uma energia nova, de possibilidades não exploradas. Obrigado, disse Augusto, quebrando o silêncio. Por não desistir deles, por não desistir de mim. Beatriz parou de empilhar os pratos e olhou para ele. Toda criança merece ter um pai presente, e todo pai merece uma segunda chance. A proximidade física deles, trabalhando lado a lado na intimidade doméstica, criou uma tensão que nenhum dos dois esperava. Quando Beatriz estendeu a mão para pegar um copo ao mesmo tempo que Augusto, os dedos dele se tocaram, e foi como se uma corrente elétrica passasse entre eles. Ambos congelaram, olhando para as mãos entrelaçadas, depois para os olhos um do outro. O momento se estendeu, carregado de possibilidades e perigos. Beatriz, Augusto sussurrou, e havia algo em sua voz que fez o coração dela acelerar. Mas antes que pudesse completar a frase, o telefone da casa tocou, estridente e importuno. O feitiço se quebrou e Beatriz puxou a mão rapidamente, o rosto corado. Eu vou terminar aqui, disse ela, sem olhar para ele. O senhor pode atender. Augusto hesitou, querendo continuar o momento, mas o telefone insistia.
Ele atendeu com irritação. Alô? Era sua sogra, Dona Elvira, e a voz dela estava carregada de veneno. Augusto, soube que você está fazendo loucuras com as crianças. Contratou uma empregada sem referências adequadas. Está negligenciando a educação formal deles. Vou aí amanhã de manhã para avaliar a situação pessoalmente. O sangue de Augusto gelou. Dona Elvira sempre havia questionado sua capacidade como pai, especialmente depois da morte de Camila. Ela havia tentado conseguir a guarda das crianças várias vezes, alegando que ele era negligente. Elvira, as crianças estão bem, melhor do que nunca, na verdade. Veremos isso amanhã, ela disse friamente. E se eu não gostar do que vir, vou tomar as medidas necessárias. A linha ficou muda. Augusto desligou o telefone com as mãos tremendo. Beatriz havia parado de arrumar a mesa e o olhava com preocupação. O que foi? Minha sogra. Ela vem aqui amanhã. Se ela não aprovar a situação, ela pode tentar tirar as crianças de mim. O peso daquelas palavras pairou no ar entre eles. Beatriz entendeu imediatamente a gravidade da situação. O que ela precisa ver para aprovar? Augusto passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado impecável. Ordem, disciplina, educação formal, tudo o que ela acha que uma casa deve ter. Ele olhou para Beatriz, uma ideia se formando em sua mente. Beatriz, eu preciso da sua ajuda, não apenas com as crianças, mas para enfrentar ela, para mostrar que esta casa tem tudo o que as crianças precisam. Beatriz assentiu sem hesitar. O que o senhor precisa que eu faça? A determinação em sua voz, a lealdade incondicional, tocaram Augusto profundamente. Preciso que você seja você mesma. Mostre a ela o que mostrou para mim hoje. Mostre que você é a melhor coisa que aconteceu para esta família. Eles passaram o resto da noite planejando, preparando a casa, organizando uma apresentação que mostraria a Dona Elvira que as crianças estavam não apenas bem cuidadas, mas florescendo. Na manhã seguinte, quando a campainha tocou pontualmente às 9 horas, Augusto abriu a porta para encontrar sua sogra. Dona Elvira era uma mulher imponente, de cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e olhar julgador que parecia catalogar cada imperfeição. Augusto, disse ela friamente, entrando sem ser convidada. Onde estão meus netos? Eles estão tendo aula. Augusto respondeu calmamente, guiando-a para a sala de estar. Dona Elvira parou na porta da sala e seus olhos se arregalaram. O quadro negro estava lá, mas agora havia sido transformado em uma apresentação impressionante. Beatriz, vestindo um conjunto elegante que Augusto havia comprado para ela naquela manhã, estava conduzindo uma aula de ciências, usando experimentos simples para explicar conceitos complexos. Mateus e Laura estavam completamente envolvidos, fazendo perguntas inteligentes, demonstrando conhecimento que ia muito além do esperado para suas idades. Quem é essa mulher? Dona Elvira perguntou, apontando para Beatriz. Essa é Beatriz Santos, a nova tutora das crianças. Augusto respondeu, observando a sogra processar a informação. Ela tem formação em matemática pela Universidade Estadual e experiência em educação infantil. Tecnicamente não era mentira. Beatriz realmente havia cursado matemática, mesmo que não tivesse se formado. Dona Elvira tentou encontrar falhas, tentou interromper, mas a cada resposta correta das crianças, a cada demonstração de conhecimento, seus argumentos se desmoronavam. Quando a aula terminou, ela se virou para Augusto, claramente frustrada. Isso é muito bonito, Augusto, mas não prova que você está sendo um pai adequado. Então me diga o que provaria, Augusto desafiou. E havia uma nova firmeza em sua voz que fez Dona Elvira recuar ligeiramente. Prove que você conhece seus próprios filhos, ela disse. Prove que você sabe o que acontece na vida deles. Augusto respirou fundo e olhou para Mateus e Laura, que o observavam com expectativa. A cor favorita da Laura é roxo.
como as violetas que Camila plantou no jardim. O sonho do Mateus é ser engenheiro robótico porque ele quer construir coisas que protejam as pessoas que ama. Laura tem pesadelos sobre o acidente que matou a mãe dela. E Mateus está sendo intimidado por meninos mais velhos na escola. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dona Elvira olhou para as crianças que correram para abraçar o pai, surpresas e emocionadas por ele saber essas coisas. Como você descobriu isso? Ela perguntou genuinamente chocada. Eu aprendi a escutar, Augusto respondeu, olhando para Beatriz por cima das cabeças das crianças. E aprendi que ser um bom pai não é sobre dar tudo o que o dinheiro pode comprar. É sobre dar atenção, carinho, presença. Dona Elvira ficou em silêncio por longos minutos, claramente reavaliando a situação. Finalmente, assentiu uma vez. Muito bem, Augusto. Parece que você finalmente está aprendendo. Mas eu estarei de olho. Depois que ela saiu, Augusto se voltou para Beatriz, que estava guardando os materiais da aula. Obrigado, disse ele, e havia muito mais do que gratidão em sua voz. Por tudo, por salvar minha família, por me ensinar a ser pai novamente. Beatriz sorriu e foi um sorriso que iluminou toda a sala. Nós salvamos uns aos outros, Senhor Augusto. As semanas que se seguiram foram uma transformação completa. Augusto começou a chegar mais cedo do trabalho, participava dos jantares em família, ajudava com as lições de casa. Ele e Beatriz desenvolveram uma rotina de discussões sobre o progresso das crianças, conversas que frequentemente se estendiam pela noite, cobrindo assuntos que iam muito além da educação. A atração entre eles crescia a cada dia, alimentada pela intimidade doméstica e pela admiração mútua. Augusto se pegava observando Beatriz enquanto ela trabalhava com as crianças, fascinado pela paciência e dedicação dela. Beatriz, por sua vez, via em Augusto não apenas o patrão, mas um homem que estava lutando para se tornar melhor, um pai que estava aprendendo a amar novamente. A tensão sexual entre eles era palpável, mas ambos mantinham uma distância respeitosa, conscientes da delicadeza da situação. Até a noite da tempestade. Era uma sexta-feira, e a chuva caía torrencialmente sobre a cidade. As luzes piscaram várias vezes, antes de finalmente apagarem, mergulhando a casa na escuridão. Laura gritou de medo lá em cima, e tanto Augusto quanto Beatriz correram para as escadas ao mesmo tempo. No corredor escuro, eles se esbarraram, e Augusto instintivamente segurou os ombros dela para evitar que caísse. A proximidade, a escuridão, a intimidade do momento criaram uma tensão que nenhum dos dois conseguia ignorar mais. Eu pego as lanternas, Beatriz sussurrou, mas sua voz estava trêmula. Não, Augusto disse sem soltar os ombros dela. Vá ficar com as crianças. Elas precisam de você. Mas mesmo dizendo isso, ele não a soltou. Ficaram ali, no escuro, sentindo o calor um do outro, a respiração de ambos acelerada. Augusto, Beatriz sussurrou, usando seu nome sem o formal pela primeira vez. Não podemos. Por que não? Ele perguntou, aproximando o rosto do dela. Porque isso vai mudar tudo, ela respondeu, mas não se afastou. Talvez seja a hora de mudar, ele disse e a beijou. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas, mas rapidamente se aprofundou, carregado de semanas de tensão reprimida, de atração negada, de sentimentos que nenhum dos dois havia ousado nomear. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso é loucura, Beatriz sussurrou. Isso é inevitável, Augusto corrigiu. Mas o momento foi interrompido por outro grito de Laura, lembrando-os de suas responsabilidades. Eles se separaram rapidamente, cada um indo cuidar das crianças, mas ambos sabendo que algo fundamental havia mudado entre eles. Nos dias seguintes, a atmosfera na casa era carregada de uma energia nova. Olhares se prolongavam,
Mãos se tocavam acidentalmente. Conversas eram interrompidas por silêncios carregados de significado. Augusto se pegava inventando desculpas para ficar perto de Beatriz. E ela, por sua vez, encontrava razões para prolongar suas conversas noturnas sobre as crianças. A atração entre eles era como um fogo que crescia lentamente, ameaçando consumir tudo em seu caminho. Foi numa dessas noites, quando estavam sozinhos no escritório, revisando o progresso escolar das crianças, que Augusto finalmente verbalizou o que ambos estavam sentindo. Beatriz, eu preciso te dizer uma coisa, começou ele, fechando a pasta que estavam analisando. Eu não consigo mais fingir que isso é apenas profissional. Beatriz parou de escrever e olhou para ele, o coração disparando. Augusto, nós já conversamos sobre isso. Não, nós não conversamos, ele insistiu, levantando-se e caminhando até ela. Nós nos beijamos no escuro e depois fingimos que não aconteceu. Ele parou na frente dela, forçando-a a olhar para cima. Eu estou apaixonado por você, Beatriz, e sei que você sente algo por mim também. As palavras pairaram no ar entre eles, honestas e perigosas. Beatriz sentiu o mundo balançar sob seus pés. Mesmo que eu sinta, disse ela, levantando-se também. Isso não muda o fato de que é impossível. Eu trabalho para você. Você é viúvo há apenas 2 anos. As crianças adoram você, Augusto interrompeu. E quanto a ser viúvo, eu não posso ficar preso ao passado para sempre. Camila não voltará e eu tenho o direito de ser feliz novamente. Beatriz balançou a cabeça, lágrimas se formando em seus olhos. E quando isso acabar? Quando você se cansar de mim? O que acontece comigo? Com meu emprego? Com minha vida? A vulnerabilidade na voz dela partiu o coração de Augusto. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Isso não vai acabar. Eu não vou me cansar de você. Eu te amo, Beatriz. De verdade. Ele a beijou novamente, e desta vez ela correspondeu sem reservas, derramando toda a sua paixão reprimida, todo o seu amor negado no beijo. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Eu também te amo. Beatriz sussurrou, como se confessar fosse um pecado. Eu te amo e isso me apavora. Augusto sorriu, o primeiro sorriso genuíno e completo que ela via no rosto dele. Então vamos ficar apavorados juntos. Eles passaram o resto da noite conversando, planejando, sonhando com um futuro que parecia impossível, mas irresistível. Pela primeira vez em anos, Augusto se permitiu imaginar uma vida além do trabalho, uma família completa, um amor verdadeiro. Mas a felicidade deles foi interrompida abruptamente na manhã seguinte. Augusto havia saído cedo para uma reunião importante, deixando Beatriz com as crianças. Quando voltou para casa no final da tarde, encontrou a casa estranhamente silenciosa. Beatriz? Chamou, mas não houve resposta. Mateus? Laura? Silêncio total. Ele correu pela casa, verificando cada cômodo, até encontrar um envelope sobre a mesa da cozinha com seu nome escrito na letra elegante de Beatriz. Com as mãos tremendo, ele abriu o envelope e leu. Augusto, sua sogra esteve aqui hoje com uma ordem judicial temporária. Ela levou as crianças, alegando que nossa relação representa um ambiente imoral para elas. Ela me disse que se eu não desaparecesse da vida de vocês, ela faria com que eu nunca mais conseguisse trabalho em lugar nenhum. Ela tem fotos nossas nos beijando, tiradas por um detetive particular. Eu não tive escolha. Perdoe-me. Cuide das crianças. Eu os amo, todos vocês. Beatriz. Augusto sentiu o mundo desmoronar ao redor dele. Sua sogra havia jogado sujo, usando sua felicidade contra ele, transformando seu amor em uma arma. Ele amassou a carta, a raiva fervendo em suas veias. Mas por baixo da raiva havia uma determinação fria e implacável. Dona Elvira havia cometido o maior erro de sua vida.
Ela havia mexido com sua família, com a mulher que ele amava, com as crianças que eram sua razão de viver. Augusto pegou o telefone e ligou para seu advogado. Quero a melhor equipe jurídica que o dinheiro pode comprar. Agora. Minha sogra sequestrou meus filhos e chantageou a mulher que eu amo. Vamos destruir ela nos tribunais. Depois desligou e pegou as chaves do carro. Ele não ia esperar pelos advogados. Ele ia buscar sua família, toda ela, incluindo Beatriz, porque agora ele sabia com absoluta certeza que ela não era apenas a tutora das crianças ou a empregada da casa. Ela era a mulher que ele amava, a mãe que seus filhos escolheram, a alma que faltava em sua família, e ele não ia deixar ninguém destruir isso. Enquanto dirigia pela chuva que começava a cair novamente, Augusto fez uma promessa silenciosa. Ele ia lutar, ia usar todo o seu poder, toda a sua influência, todo o seu dinheiro para recuperar o que era seu. E quando conseguisse, nunca mais deixaria que alguém ameaçasse sua felicidade. Aguarde, Beatriz, murmurou para o para-brisa embaçado. Eu vou encontrar você. E vamos ser uma família de verdade, custe o que custar. A chuva martelava no para-brisa, enquanto Augusto cortava o trânsito de São Paulo com a determinação de um homem que finalmente acordara para a vida. Cada semáforo era uma eternidade, cada minuto longe das crianças uma tortura que corroía sua alma. Ele não era mais o empresário frio e calculista que saíra de casa naquela manhã. Era um pai desesperado, um homem apaixonado, um guerreiro disposto a incendiar o mundo para proteger quem amava. O destino era claro. A mansão de Dona Elvira nos Jardins, aquela fortaleza de tradições ultrapassadas, onde ela tentava controlar os destroços de uma família que não entendia mais. O portão de ferro forjado abriu-se com uma lentidão irritante, mas Augusto não teve paciência para cortesias. Entrou com velocidade, os pneus derrapando no calçamento molhado, e freou bruscamente diante da entrada principal. Desceu do carro sem se importar com a tempestade que encharcou seu terno em segundos. A água fria, servindo apenas para alimentar o fogo que queimava em seu peito. Subiu os degraus de mármore, 2 de cada vez, e esmurrou a porta com força suficiente para fazer o eco ressoar pelo interior da mansão. A governanta apareceu, tentando barrar sua entrada com protocolos vazios, mas Augusto passou por ela como uma força da natureza. Onde estão meus filhos? Sua voz trovejou no hall de entrada, fazendo o lustre de cristal tilintar. Dona Elvira desceu a escadaria curva com uma calma calculada, cada passo uma demonstração de poder. Vestia um robe de seda escura, a própria imagem da matriarca ofendida, mas havia algo diferente em seus olhos, uma incerteza que ela tentava disfarçar com arrogância. Que escândalo é esse em minha casa, Augusto? Você perdeu completamente o juízo? Augusto deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal da sogra pela primeira vez em anos de submissão respeitosa. Onde estão meus filhos? Repetiu, espaçando cada palavra, os punhos cerrados, a água pingando de seus cabelos e formando uma poça no tapete persa inestimável. Estão seguros dormindo, longe da imoralidade que você permitiu sob o teto onde minha filha viveu. Elvira respondeu, mas sua voz tremeu ligeiramente. Eu fiz o que era necessário para proteger aquelas crianças da sua negligência e daquela oportunista. A palavra saiu como veneno, mas Augusto não recuou. Oportunista? Ele repetiu, a voz baixa e perigosa. Você fala da mulher que ensinou seu neto a sorrir novamente? Da mulher que segurou sua neta quando ela acordava gritando com pesadelos sobre a mãe? Beatriz fez mais por essa família em meses do que você fez em 2 anos de críticas à distância. Elvira tentou manter a compostura, mas algo na ferocidade de Augusto a desestabilizou. Eu tenho provas, fotos, relatórios. O juiz vai ver que você transformou sua casa em um ambiente inadequado. Augusto soltou uma risada seca, sem humor.
Mostre. Mostre para o juiz, para a imprensa, para quem quiser. Eu não tenho vergonha de amar uma mulher extraordinária. Eu tenho vergonha de ter demorado tanto para perceber que a felicidade não se compra, se constrói. Ele se virou para a escada, ignorando os protestos dela. Mateus! Laura! Seu grito foi um rugido de leão chamando os filhotes, ecoando pela mansão silenciosa. Passos pequenos e rápidos foram ouvidos no andar superior. Papai! A voz de Laura, trêmula e assustada, fez o coração de Augusto se partir e se refazer no mesmo instante. As duas crianças apareceram no corrimão, os rostinhos inchados de chorar, vestindo pijamas que não eram os deles, perdidos naquela casa grande e fria. Papai! Gritaram em uníssono e desceram as escadas correndo, ignorando os gritos de protesto da avó. Augusto se ajoelhou no chão molhado e recebeu o impacto dos dois corpos pequenos contra o seu, abraçando-os com força desesperada, sentindo o cheiro familiar, a realidade pulsante da vida em seus braços. A vovó disse que você não ia vir. Mateus soluçou contra o ombro molhado do pai. Ela disse que a Beatriz foi embora porque a gente era ruim. As palavras foram como facas no coração de Augusto. Ele segurou o rosto do filho entre as mãos, olhando fundo nos olhos castanhos que eram tão parecidos com os de Camila. Mentira! A Beatriz ama vocês mais do que tudo neste mundo. E eu nunca, jamais, deixaria vocês para trás. Vocês são minha vida, entenderam? Minha vida inteira. Laura se agarrou ao pescoço dele, chorando. Eu sabia que você viria. Eu sabia. Augusto se levantou, com as crianças grudadas nele, e encarou Elvira uma última vez. A mulher estava pálida, vendo pela primeira vez o estrago que havia causado. Eu vou levar meus filhos para casa, disse Augusto, a voz firme como aço. E se você tentar qualquer manobra legal, eu juro que vou expor cada segredo sujo dessa família que você tanto preza, cada hipocrisia, cada manipulação. Eu tenho os melhores advogados do país, Elvira, mas mais do que isso, eu tenho a verdade. E a verdade é que você está sozinha, enquanto nós somos uma família. Elvira abriu a boca para retrucar, mas algo no olhar de Augusto a fez parar. Era o olhar de um homem que não tinha mais nada a perder, e por isso era invencível. Ela apenas se virou e subiu as escadas, derrotada, enquanto Augusto saía para a chuva com seus filhos, deixando para trás anos de submissão e medo. No carro, com o aquecedor ligado no máximo e as crianças seguras no banco de trás, Augusto se virou para elas. Nós temos uma missão agora, a missão mais importante das nossas vidas. Qual, pai? Perguntou Mateus, limpando o nariz na manga do pijama. Vamos encontrar a Beatriz e não vamos voltar para casa sem ela. Laura bateu palmas, os olhos brilhando pela primeira vez em dias. Você sabe onde ela está? Augusto pensou na única pista que tinha. Itatiba. Ela falou de uma tia em Itatiba. Era um fio de esperança tênue, mas era tudo o que tinham. Augusto não foi direto para casa. Dirigiu até o escritório de seu advogado, Rogério, que o atendeu ainda de pijama, assustado com a urgência da ligação. Eu preciso encontrar uma pessoa, Rogério, agora. Não amanhã, não depois, agora. Enquanto Rogério acionava sua rede de contatos e investigadores particulares, Augusto vasculhava a memória, tentando lembrar de cada detalhe que Beatriz havia compartilhado sobre sua vida. A tia se chamava Zuleide, a irmã mais nova de sua mãe falecida, a única parente viva que ela tinha. Era uma pista frágil, mas era tudo o que possuíam. A madrugada foi uma tortura de espera e ansiedade. As crianças adormeceram no sofá de couro do escritório, exaustas pela montanha-russa emocional. Mas Augusto não pregou o olho. Andava de um lado para o outro, bebendo café frio e encarando o telefone como se pudesse forçá-lo a tocar com a força do pensamento. Quando o sol começou a nascer,
pintando o céu de cinza e laranja sobre os prédios de São Paulo, o telefone finalmente tocou. Localizamos, disse o investigador. Rua das Acácias, 45, Itatiba. A casa está em nome de Zuleide Santos. Augusto sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Obrigado, murmurou e desligou. Acordou as crianças com beijos suaves. Acordem, meus amores. Vamos buscar nossa família. A viagem até Itatiba foi carregada de uma expectativa elétrica. Augusto ensaiava mentalmente o que diria, mas nenhuma palavra parecia suficiente para expressar o turbilhão de sentimentos que o consumia. Parou em uma floricultura na entrada da cidade e comprou o maior buquê que encontrou, violetas e girassóis, flores que lembravam a alegria que Beatriz trouxera para suas vidas. Quando o GPS indicou que haviam chegado, seu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. A casa era simples, muros baixos pintados de amarelo, com um jardim modesto, mas bem cuidado na frente. Augusto estacionou, respirou fundo e olhou para os filhos. Prontos! Prontos! Responderam eles, com os olhos brilhando de esperança renovada. Desceram do carro e caminharam até o portão. Antes que pudessem tocar a campainha, a porta da casa se abriu. Beatriz saiu carregando uma sacola de lixo, os olhos inchados e vermelhos, o cabelo preso de qualquer jeito. Ela usava uma calça jeans simples e uma blusa branca, sem maquiagem, vulnerável de uma forma que partiu o coração de Augusto. Quando os viu, a sacola caiu de sua mão, o choque paralisando seus movimentos. Por um segundo que durou uma eternidade, o mundo parou. Beatriz! Laura gritou, quebrando o feitiço, e correu. Mateus foi logo atrás, tropeçando na pressa. Beatriz caiu de joelhos na calçada de cimento, abrindo os braços para receber o impacto do amor que corria em sua direção. Ela chorava copiosamente, abraçando as crianças, beijando seus cabelos, seus rostos, murmurando palavras desconexas de carinho e saudade. Meus meninos, meus amores, vocês vieram me buscar. Augusto observou a cena, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto, sem tentar escondê-las. Caminhou lentamente até eles, sentindo que cada passo o aproximava mais de quem ele realmente deveria ser. Quando Beatriz levantou os olhos e o viu, a dor e o amor se misturaram em seu olhar de uma forma que o desarrumou completamente. Você é louco, ela disse, soluçando e rindo ao mesmo tempo. Sua sogra, o escândalo, sua reputação. Que se dane tudo isso? Augusto respondeu com firmeza, se ajoelhando ao lado dela e segurando seu rosto com as duas mãos. Eu vivi a vida inteira preocupado com o que os outros pensam, com aparências, com sucesso, e quase perdi tudo. Você me ensinou o que é sucesso de verdade, Beatriz. Sucesso é isso aqui, é esse abraço, é esse amor, é essa família. Uma senhora apareceu na porta da casa, limpando as mãos em um pano de prato, observando a cena com curiosidade e cautela. Era Zuleide, e Augusto reconheceu imediatamente os traços familiares no rosto bondoso, mas desconfiado. Então esse é o famoso Augusto, disse ela, com um sorriso de canto de boca. Pelo menos tem bom gosto para flores. Augusto sorriu para ela, ainda de joelhos na calçada. Dona Zuleide, eu presumo. Eu vim pedir a mão da sua sobrinha em casamento e vim pedir para ela ser a mãe dos meus filhos, porque no coração deles ela já é. Beatriz olhou para ele, os olhos arregalados de surpresa. Casamento? Augusto, nós nos conhecemos há pouco tempo, somos de mundos diferentes. Não existem mundos diferentes quando se ama de verdade. Ele a interrompeu, tirando do bolso uma caixinha de veludo que havia pego no cofre antes de sair. Não era um anel novo, comprado às pressas. Era o anel de noivado de sua mãe, uma joia de família que ele guardava há anos, esperando pelo momento certo que nunca imaginara seria aquele. Beatriz Santos, você aceita esse homem imperfeito,
teimoso e completamente apaixonado, e essas duas crianças que não conseguem viver sem você? As crianças prenderam a respiração, olhando para Beatriz com expectativa pura. Ela olhou para o anel, depois para Augusto e finalmente para Mateus e Laura. Eu não tenho nada grandioso para oferecer a vocês, só meu amor e minha dedicação. É tudo o que precisamos, Mateus respondeu, segurando a mão dela. É tudo o que queremos, completou Laura. Beatriz sorriu, as lágrimas brilhando como diamantes ao sol da manhã. Então sim, 1000 vezes sim. Augusto colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas, e o beijo que trocaram ali, na calçada de uma rua simples em Itatiba, foi mais valioso do que qualquer negócio bilionário que ele já havia fechado. A volta para São Paulo foi uma celebração. Pararam para almoçar em um restaurante de beira de estrada, riram, cantaram músicas no rádio, planejaram o futuro. A sombra de Elvira e das ameaças parecia distante, insignificante diante da luz que agora irradiava daquela família recém-formada. Mas Augusto sabia que a batalha legal ainda viria, que haveria fofocas, que muitos virariam as costas para ele. E honestamente, ele não poderia se importar menos. Tinha encontrado algo mais valioso que qualquer aprovação social. Tinha encontrado a si mesmo. Nos meses que se seguiram, a vida de Augusto mudou drasticamente. Ele reestruturou completamente sua rotina de trabalho, delegando funções e priorizando o tempo em casa. Os jantares em família tornaram-se sagrados, intocáveis. Não importava quão importante fosse a reunião que conflitasse. Beatriz começou a faculdade de pedagogia, matriculada e paga com orgulho por Augusto, não como caridade, mas como investimento no futuro brilhante que ele sabia que ela teria. Ela estudava à noite, depois de colocar as crianças para dormir, e Augusto frequentemente a encontrava na mesa da cozinha, cercada de livros, absorta em teorias educacionais que aplicava naturalmente há meses. Dona Elvira tentou, de fato, levar o caso aos tribunais, contratando advogados caros e apresentando suas evidências fotográficas como prova de ambiente inadequado. Mas quando o juiz ouviu o depoimento das crianças, quando viu os relatórios escolares mostrando a melhoria dramática no rendimento e bem-estar emocional de Mateus e Laura, quando a psicóloga da escola testemunhou sobre a transformação positiva que observara, o caso desmoronou. A imoralidade alegada por Elvira foi vista pelo tribunal como o que realmente era: amor, cuidado e a construção de uma família sólida. Derrotada e isolada, ela teve que engolir seu orgulho e aceitar a nova realidade. O casamento aconteceu 1 ano depois, no jardim da própria casa, onde tudo havia começado. Não foi um evento social para impressionar colegas ou aparecer nas colunas sociais. Foi uma celebração íntima, cheia de risos genuínos, crianças correndo entre as mesas, música de verdade tocada por amigos. Beatriz estava deslumbrante, em um vestido simples de renda. E Augusto nunca se sentira tão rico quanto naquele momento, vendo-a caminhar em sua direção de mãos dadas com Mateus e Laura, que a conduziam orgulhosos até o altar improvisado sob um arco de flores brancas e violetas. Durante a cerimônia, quando trocaram os votos, Augusto falou com o coração aberto. Beatriz, quando você entrou na minha vida, eu estava perdido em um labirinto de trabalho e dor. Você não apenas me mostrou a saída, você me ensinou que o labirinto era uma prisão que eu mesmo havia construído. Sua voz tremeu de emoção. Prometo passar o resto da minha vida sendo digno do presente que você me deu. Prometo ser o pai que meus filhos merecem, o marido que você merece, o homem que nossa família merece. Beatriz respondeu com lágrimas nos olhos. Augusto, você me ensinou que é possível recomeçar, que é possível construir uma família baseada não em obrigações, mas em escolhas diárias de amor.
Prometo escolher vocês todos os dias, nas alegrias e nas dificuldades, para sempre. Mas a verdadeira história não terminou no altar. Ela estava nos dias comuns que se seguiram, nas pequenas vitórias e desafios cotidianos que definem uma família de verdade. Estava nas noites em que Augusto chegava cansado e encontrava Beatriz ajudando Mateus com projetos complexos de robótica, à mesa da sala coberta de fios e peças eletrônicas. Estava nas tardes de domingo em que Laura ensinava Beatriz a pintar aquarelas no jardim, as duas rindo quando as cores se misturavam de forma inesperada. Estava nas conversas difíceis sobre disciplina, nas gripes curadas com canja de galinha e carinho, nas férias na praia, onde Augusto aprendeu a fazer castelos de areia em vez de checar e-mails. 5 anos depois, a família cresceu com a chegada do pequeno Gabriel, um bebê risonho que tinha os olhos curiosos de Augusto e o sorriso doce de Beatriz. Mateus, agora um adolescente confiante, havia vencido a Olimpíada Nacional de Matemática e Robótica, dedicando o prêmio à sua mãe de coração e primeira professora. Laura, com seus 15 anos, era uma artista talentosa e segura de si. Suas pinturas, retratando famílias unidas e jardins floridos, sem vestígios da menina insegura que Augusto quase perdera por conta de seu orgulho e cegueira emocional. Beatriz floresceu de maneiras que surpreenderam até mesmo Augusto. Formou-se em pedagogia com honras e com seu apoio financeiro, mas sua própria visão e determinação, fundou uma escola comunitária na periferia da cidade. O Centro Educacional Esperança começou pequeno, atendendo 20 crianças em situação de vulnerabilidade, mas cresceu rapidamente, tornando-se referência em educação inclusiva e personalizada. Augusto não apenas financiou o projeto inicial, mas se envolveu ativamente usando suas conexões empresariais para conseguir doações, equipamentos e parcerias. Ver Beatriz realizando seu sonho de transformar vidas através da educação foi para ele uma das maiores alegrias de sua própria vida. Dona Elvira gradualmente começou a fazer parte dessa nova configuração familiar. Levou quase 2 anos, mas ela finalmente pediu para visitar os netos, aceitando as regras impostas por Augusto: respeito total a Beatriz ou nenhum acesso às crianças. O primeiro encontro foi tenso, cheio de silêncios carregados e cortesias forçadas. Mas as crianças, na sua inocência, foram quebrando as barreiras. Laura mostrou seus desenhos para a avó, Mateus explicou seus projetos de robótica, Gabriel engatinhou até ela e sorriu. Lentamente, Elvira começou a perceber que não estava perdendo uma família. Estava ganhando uma nova versão dela. O ponto de virada veio quando Gabriel, então com 2 anos, ficou doente com pneumonia. Durante a semana que passou no hospital, Elvira apareceu todos os dias, trazendo flores, ajudando com as refeições, segurando a mão de Beatriz durante os momentos mais assustadores. Eu sei que cometi erros, disse ela uma noite, enquanto observavam o menino dormir. Eu estava tão presa à dor de perder Camila que não conseguia ver que estava causando mais dor. Beatriz segurou sua mão. O importante é que estamos aqui agora, todos nós, como família. Foi nesse momento que a verdadeira reconciliação aconteceu, não através de palavras grandiosas, mas através da presença silenciosa no momento de necessidade. Os anos continuaram passando, trazendo mudanças e crescimento para todos. Mateus entrou na universidade para estudar engenharia robótica, especializando-se em tecnologia assistiva para pessoas com deficiências. Seu primeiro projeto, um braço robótico controlado por pensamento, ganhou reconhecimento internacional e foi implementado em hospitais públicos.
Laura abriu sua própria galeria de arte, focando em artistas emergentes de comunidades carentes, criando uma ponte entre o mundo artístico elitizado e talentos que nunca teriam oportunidades. Gabriel cresceu bilíngue, falando português com a família e inglês na escola internacional, mas sempre preferindo as histórias que Beatriz contava em português antes de dormir. Augusto transformou sua empresa, implementando programas sociais robustos e políticas de responsabilidade ambiental que se tornaram modelo para outras corporações. Ele descobriu que liderar com propósito era mais gratificante que simplesmente acumular lucros. Reduziu sua carga horária drasticamente, delegando responsabilidades e priorizando sua presença na vida familiar. Tornou-se o tipo de pai que conhecia os amigos dos filhos, que comparecia a todas as apresentações escolares, que sabia exatamente quais eram os sonhos e medos de cada criança. O Centro Educacional Esperança se expandiu para 3 unidades, atendendo mais de 500 crianças e oferecendo não apenas educação formal, mas também programas de arte, esporte e apoio psicológico. Beatriz se tornou uma referência nacional em educação inclusiva, palestrando em universidades e congressos, mas sempre retornando para sua sala de aula, onde se sentia mais em casa. Ela nunca perdeu o toque pessoal que a tornava especial. Lembrava do nome de cada aluno, conhecia suas histórias familiares, celebrava cada pequena vitória como se fosse sua própria. Numa noite de inverno, exatamente 10 anos após aquele dia em que Augusto confrontara Beatriz por ensinar matemática aos filhos, a família estava reunida na sala de estar. O quadro negro ainda ocupava seu lugar de honra numa parede, agora coberto com desenhos de Gabriel, equações complexas de Mateus para seus projetos universitários e esboços artísticos de Laura. Era um mural vivo da evolução daquela família, cada marca de giz contando uma história de crescimento e amor. Augusto e Beatriz observavam do sofá enquanto os filhos interagiam. Mateus explicava conceitos de inteligência artificial para Laura, que os traduzia em imagens coloridas. Gabriel, agora com 5 anos, tentava copiar as equações do irmão, criando rabiscos que ele chamava orgulhosamente de matemática de bebê. Dona Elvira estava ali também, tricotando um suéter para Gabriel, completamente integrada àquela rotina familiar que um dia tentara destruir. "No que está pensando?" Augusto perguntou baixinho, notando o olhar contemplativo de Beatriz. Ela sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. "Estava pensando naquele dia, no dia em que você entrou furioso por aquela porta e me flagrou ensinando frações." Ela riu suavemente. "Eu tive tanto medo, Augusto. Achei que ia perder meu emprego, que ia passar necessidade." Augusto entrelaçou os dedos com os dela, um gesto que se tornara tão natural quanto respirar. "Você não estava apenas ensinando frações, Beatriz. Estava ensinando esperança. Estava me ensinando que eu estava completamente errado sobre o que realmente importa na vida." Ele se levantou e caminhou até o quadro negro, pegou um pedaço de giz e escreveu uma equação simples: família, amor, X tempo, X dedicação. "Lembra quando você me perguntou quem me autorizava a tomar decisões sobre meus filhos?" Ele disse, virando-se para ela. Beatriz assentiu, os olhos brilhando com lágrimas de gratidão. "Hoje eu sei a resposta. Quem me autoriza são eles. São os sorrisos do Mateus quando resolve um problema complexo. São os abraços da Laura quando ela cria algo bonito. São as gargalhadas do Gabriel quando contamos histórias." Sua voz ficou mais suave. "E quem me ensinou isso foi você. A mulher que teve coragem de desafiar um empresário arrogante para proteger 2 crianças que nem eram suas." Beatriz se aproximou dele, envolvendo seus braços ao redor de sua cintura. "Nós nos ensinamos mutuamente, Augusto. Você me ensinou que é possível sonhar grande, que é possível transformar vidas em escala maior. Eu apenas te lembrei de olhar para as vidas que já estavam na sua frente."
Eles ficaram assim, abraçados diante do quadro que simbolizava sua jornada, enquanto ao redor deles, a família que haviam construído continuava crescendo, rindo, aprendendo. Sabe o que é engraçado? Beatriz disse de repente. Se sua sogra não tivesse tentado nos separar, talvez nunca tivéssemos percebido a força do nosso amor. Augusto riu. Então devemos agradecer a ela? De certa forma, sim. Ela nos forçou a lutar conscientemente pelo que queríamos, a escolher o amor, em vez de apenas deixá-lo acontecer. E essa escolha diária, essa luta constante, é o que torna nosso amor inquebrantável. Elvira, que havia ouvido a conversa, se aproximou timidamente. Posso dizer algo? Todos se viraram para ela surpresos. Eu passei anos tentando preservar o passado, tentando manter Camila viva através do controle. Mas vocês me ensinaram que a melhor forma de honrar quem partiu é viver plenamente, é amar sem medo, é construir algo novo sobre a base que ela deixou. A conversa foi interrompida por Gabriel, que correu até eles com um desenho nas mãos. Olhem, desenhei nossa família. Era um desenho típico de criança, com figuras desproporcionais e cores vibrantes, mas no centro havia 6 pessoas de mãos dadas. Augusto, Beatriz, Mateus, Laura, Gabriel e Elvira. Acima deles, uma figura transparente com asas sorria. Essa é a mamãe Camila, Gabriel explicou inocentemente. Ela cuida da gente lá do céu. O desenho capturava perfeitamente a essência daquela família. Amor que incluía, que abraçava, que honrava o passado enquanto construía o futuro. Os anos finais que se seguiram foram marcados por uma paz profunda e gratidão constante. Augusto e Beatriz viram seus filhos se tornarem adultos extraordinários, cada um seguindo seu caminho, mas sempre retornando ao núcleo familiar que os havia formado. Mateus se tornou um inventor renomado, suas criações ajudando milhares de pessoas com deficiências a viverem com mais autonomia. Laura se estabeleceu como uma artista respeitada, suas obras sendo expostas em galerias internacionais, mas nunca esquecendo suas raízes, sempre apoiando talentos emergentes de comunidades carentes. Gabriel cresceu em um ambiente de amor incondicional e propósito, desenvolvendo desde cedo um interesse por medicina inspirado pelo desejo de curar e ajudar. Valores que absorvera observando como seus pais dedicavam suas vidas ao bem-estar de outros. O Centro Educacional Esperança se tornou uma rede de 15 unidades, impactando milhares de crianças e famílias, um legado tangível do amor transformador que Beatriz carregava. Numa tarde dourada de outono, quando Augusto tinha 72 anos e Beatriz 65, eles estavam sentados no jardim que se tornara ainda mais belo ao longo dos anos. As violetas de Camila continuavam florescendo, cuidadas agora por 3 gerações da família, um símbolo vivo de como o amor verdadeiro transcende o tempo e a morte. Seus netos brincavam na grama, enchendo o ar com risadas cristalinas, enquanto Mateus, Laura e Gabriel conversavam animadamente sobre seus projetos e sonhos. Você tem algum arrependimento? Augusto perguntou. A pergunta ritual que haviam feito um ao outro milhares de vezes ao longo dos anos. Beatriz pensou por um longo momento, observando a cena à sua frente. 3 filhos realizados, netos saudáveis e felizes. Uma vida dedicada a fazer diferença no mundo. Nenhum, disse ela finalmente. Nenhum único. Cada lágrima, cada luta, cada momento de dúvida nos trouxe exatamente até aqui. E aqui é perfeito. Augusto sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar mesmo depois de tantos anos. Eu também não tenho arrependimentos, exceto talvez um. Qual? Ela perguntou curiosa. Eu deveria ter te pedido para ensinar matemática para as crianças desde o primeiro dia. Ele disse, os olhos brilhando com humor e amor infinito. Teria nos poupado muita dor desnecessária.
Beatriz riu. Aquele riso musical que se tornara a trilha sonora da vida dele. Mas então não teríamos nossa história. E nossa história é minha parte favorita de tudo isso. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu que escurecia lentamente. Finalmente, Augusto falou, sua voz carregada de toda a sabedoria e amor que haviam acumulado ao longo de décadas juntos, olhando para a mulher que havia transformado não apenas sua vida, mas a vida de todos que tiveram a sorte de cruzar seu caminho. Sabe, Beatriz, hoje eu finalmente entendi a equação mais importante de todas. Não precisa de números complexos ou fórmulas complicadas. A fórmula da felicidade verdadeira é simples. Coragem para amar, sabedoria para lutar pelo que importa e a humildade para reconhecer que às vezes as maiores lições vêm das pessoas mais inesperadas. Você me ensinou isso quando ousou pegar um giz e mostrar para um empresário arrogante que ele não sabia nada sobre ser pai. E por isso, pelo resto da minha vida, eu vou ser grato àquela empregada corajosa que se tornou a mulher da minha vida. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.